mensagem e eu quero falar sobre esse tema. Qual o meu impacto no mundo? Qual o meu impacto no mundo? Então eu vou te dar 30 segundos para você pensar nessa frase. 30 segundos. Pensa nela. Qual o meu impacto no mundo? Estou contando aqui, 30 segundos. Vinte e cinco, 26, 27, 28, 29, 30. Qual é o meu impacto no mundo? O que essa imagem tem a ver com igreja, com Bíblia? Né? Não tem nada mesmo. É uma imagem comum de todos. Está lá no Google para quem quiser ir lá e ver lá. Então essa cena é de 2018. Esse jogador é o jogador Cavani, acho que fala Cavani. Ele é uruguaio e Cavani. Ele é uruguaio. Em 2018 eles estavam jogando Uruguai e Portugal e Uruguai, e ele lesionou no final do jogo. Já no segundo tempo ele tinha feito, o Portugal estava perdendo de 2-0, ele tinha feito os 2 gols e ele lesionou. Vocês estão vendo aí, ele está sendo levado para o assento lá dos reservas, por esse outro atleta que dá para você ver ali, que é de Portugal, e é Cristiano Ronaldo. Na minha visão, é um dos principais atletas hoje no futebol do mundo, é ele. Né? Ele ainda joga, hoje, salvo engano, joga em algum time do Oriente Médio, e na minha visão é um dos principais jogadores. É bem diferente dos que nós temos aqui no Brasil, e que eu acho que todo atleta não devia seguir o exemplo dos atletas brasileiros. Não posso generalizar, mas uma grande parte deles não é exemplo para ninguém. Eles já acabam com a vida logo. Meus irmãos, o Brasil ele tem uma capacidade muito grande de gerar pessoas, né? Eu vou começar o sermão, mas quero dar essa introdução. De gerar pessoas de ponta, né, em muitas coisas, de ponta mesmo. Pessoas que vão muito, muito além, saem da favela e vão para frente. Mas, meus irmãos, eles se perdem no meio daquilo que é o recurso que eles recebem, no meio do mundo, eles se perdem totalmente. Então, eles acham que a partir daí eles passam a ser reis, eles não admitem um monte de coisa a mais, e eles se perdem. Então, não são bons exemplos, não são pessoas de família, são pessoas que ficam atrás de like só e ponto final. Então, na verdade, hoje, na minha visão, nós temos um povo que parece que mas não é. Então, é só aparência. Você vê os exemplos que temos de atletas de ponta hoje, que estão em times grandes, não serve. O que hoje eu entendo que nós deveríamos olhar para ele com carinho, é Estevão, que está na Europa. Estevão, batera como esse irmão, saiu de Franca, pobre, criado dentro da igreja, e saiu do nada, de uma cidade do interior, mas que foi guiado pela mãe, levado pela mãe na igreja, e ele hoje é um sujeito, não vou dizer que ele seja milionário, mas ele é rico já, com talvez 20 anos, ele tem, não sei. Eu não acompanho mais futebol, estou longe de futebol, mas acho que 20 anos, e Estevão é um exemplo, talvez, que a gente possa olhar para ele, de resiliência, mas que também não deixou o evangelho. Muitos usam o evangelho como trampolim, a hora que eles pegam o dinheirinho, cai fora. Aí não está mais. Estevão talvez seja um bom exemplo para nós olharmos para ele e orar por ele para que ele continue, e ali na frente ele seja a bênção que ele foi até agora, um exemplo dos fiéis, em nome de Jesus. Qual o seu impacto, ou qual o meu impacto no mundo? Eu só usei a imagem para dizer que ali tinha um moço machucado,
e um outro moço, poderia ser qualquer atleta ali, está tirando ele de campo para levar e colocar ele no devido lugar dele. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos por esse dia, por estarmos aqui no primeiro culto do ano de 2026. Temos ainda algumas pessoas viajando, outras impossibilitadas talvez de estarem aqui, por motivos que não sabemos, mas que o Senhor tenha misericórdia da igreja e alcance cada um, cada família, cada irmão, cada irmã, fortaleça e que nós possamos triunfar sobre todo o mal, em nome de Jesus. E que essa pergunta, ela esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Qual o nosso impacto no mundo? O Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Eu pergunto para você, qual o meu impacto no mundo? Eu escrevi, agora à tarde, e coloquei assim: nós começamos o ano novo. Todos nós começamos, estamos aqui porque começamos. Senão não estávamos aqui. Então começamos mesmo, iniciamos. Para muitos, nem quente nem frio, normal, normalzinho, tudo como era dantes, tudo como era alguns dias atrás, tudo normal, nem frio nem quente, tudo beleza, conta bancária do jeito que estava, tá, o carro do jeito que estava, tá, a família do jeito que estava, está, o ministério do jeito que estava, está, tudo normal, vida que segue, vamos para frente. Isso é para muitos, tudo normal. Para outros, tendências ainda que não terminou de 2025, entrou com você, começou ainda. Pode ser um boleto atrasado, uma conta atrasada, pode ser um relacionamento que você não atou ainda, que está quebrado, uma pessoa que você precisava perdoar, que você não perdoou, um amigo que você precisava dar uma ligada para ele, você não ligou. Terminou assim, passou de fase e ficou. Eu faço questão nesses dias, de as pessoas mais próximas, que não são da comunidade, eu ligo, eu falo, mando mensagem, eles me ligam, falam, eu faço questão de dizer mais ou menos assim, eu levanto a minha mão e digo, estou aqui, cara. Ou eles também levantam, estou aqui, ok? E aí siga em frente, vamos em frente, não podemos parar em hipótese alguma. E daí? O que fazer? Outra interrogação. Qual o meu impacto no mundo? E daí? O que fazer? Uns está tudo normal, outros não terminou o negócio. Olho para frente ou olho para trás? Perguntei para mim, E aí, brother? O que é que você faz? O negócio está mais ou menos, algumas pendências. O que faço? Sigo em frente, olho para frente ou olho para trás? Porque eu larguei uns negócios lá para trás. Obviamente, o boleto que você gerou em dezembro, você tem que pagar ele, você querendo ou não, se achando caro ou não, tem que pagar. A fatura do cartão tem que pagar. Gerou, paga. Não tem outro recurso, não tem para onde correr, é fatal. Aí, eu dou uma dica de ouro, falei esse dia 31. Dica de ouro, você tem que guardar essas coisas. Quando eu falar dica de ouro, pega e fala, deixa eu ver o que esse sujeito vai falar aí. Querido, o seu passado, você não muda mais, acabou. Ponto final, a não ser as contas, essa aí você tem que pagar. Agora, o seu futuro, você pode mudar. O passado você não muda mais, mas o futuro você pode mudar. Amém? Amém. Então, olha desse jeito, porque, meus amados, nós olhamos para tudo isso e fala assim, o que fazer? Então, o meu conselho para você, segue a dica de ouro, decida ainda hoje que há tempo para você impactar
o mundo. Talvez como discípulo do Senhor, talvez como discípulo de Jesus, nós vamos aprender aqui na palavra. O que a palavra fala sobre isso? Obviamente eu não vou usar o Cristiano Ronaldo para ser o nosso mentor aqui, né? Não, ele só foi ali o sujeito usado na imagem. Mas o que a palavra de Deus, ela fala em relação a isso? Então eu quero usar alguns textos, não um texto só, mas talvez seja o texto principal, que está em Mateus capítulo 5. Eu vou ler do 13 ao 16 e vou comentar esses versículos e outros textos posteriores. Aqui, lembrando que Mateus 5, ele já está no contexto do Sermão do Monte. Então era Cristo que subiu ao monte, e a palavra de Deus fala que ele vai dizer a esses amados o que eles deveriam fazer, ou como eles deveriam fazer. Então são conselhos de Jesus para esses amados discípulos que estavam lá com ele, ouvindo a palavra do Senhor. Então lá está dizendo assim, a partir do 13, né, que eu disse, é isso mesmo. Deixa eu só ver, eu queria comentar um outro versículo. Não, é esse mesmo. Então vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Uma pergunta. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então o sal sem sabor não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. Vamos repetir essa frase junto? Vocês são a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Você acha que é o Zé lá, o Mané que está lá fora? Não, é você, varão. Somos nós que somos luz. Você é luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então você quer esconder uma cidade, você leva ela para a maior montanha do Brasil e esconde ela. Não tem como. É impossível. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. O 16, da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Amém, igreja? Amém, igreja? Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele está dizendo aos discípulos que nós devemos estar presentes no mundo como luz e sal, sal e luz. Ele está dizendo que você não é um sujeito qualquer, porque Ele diz ali que você tem essa importância para Ele, que você é um sujeito que pode influenciar o mundo e que precisamos influenciar. Por quê? Porque nós somos o perfume de Cristo. Nós somos aqueles que exalam o perfume de Cristo onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja. Nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Eu lembrei ontem, eu fui sair para caminhar, né? Começou 26, tem que fazer alguma coisa. Pelo menos no primeiro dia, fui caminhar. Subi, fiquei triste, viu? Bem triste mesmo. Gente, Campinas tem uns lugares tão bonitos, mas é tanto cachorro. Eles fazem cocô por meio da rua, por meio daqueles corredor. Aquilo não tem jeito, aí você anda desviando. O cheiro do lugar está mudando. Lugar bonito ali na Princesa do Oeste, subindo ali em frente ao Guarani. Ruim. E cai. Agora os caras estão de férias, cai galho de árvore por meio do negócio de andar. É uma tristeza. Mas enfim, não estamos aqui para isso. Vamos para frente. Aí eu saí e passei no mercado. Precisava comprar um leite. Parei para comprar. E eu esqueci que eu estava com fome. E sabe quando a moça está com aquele humor? Mas com aquele humor, ela estava no celular. No celular, ela continuou, tipo assim, o que você quer? Mais ou menos assim, né? Eu peguei o que eu tinha comprado, coloquei lá. Ela perguntou assim, você quer não sei o quê? Acho que é
cartão fidelidade lá, se eu tinha, não tem. Aí eu com o fone no ouvido, aquele sem fio. Aí ela falou assim, eu falei, terminou daquele jeito, né? Jogou, caiu o meu leite pro chão, quase que eu devolvo o leite. Aí saí, peguei ela, falei, ela colocou tudo lá e não me deu sacola, não me deu nada. Eu falei, moça, sacola para embalar o negócio. Ela estava daquele jeito. Aí eu falei assim, que obra, não. Mas enfim, peguei. Aí ela pegou a sacola, jogou assim também, estava daquele jeito. Aí fui na outra caixa, peguei umas bonitinhas, coloquei, fui embora. Não falei obrigado nada. Mas irmãos, é tão impressionante. Eu não sou ela. Se ela é mal-humorada, eu não sou. Se ela não quer dar testemunho, eu preciso dar. Se ela não quer expressar nada, eu preciso expressar. Eu não sei que dia que ela trabalhou, se ela tinha comida, se ela não tinha. Então eu tive tudo isso, privilégios até. Então eu deveria ter tratado ela melhor e ter dito para ela, como foi seu dia? E perguntar, eu estou aqui para abençoar você, mas não. Eu fiquei daquele jeito, que é a carne mesmo, e fui embora. Virei as costas e não falei nada para ela. Depois eu fui embora, no meio do caminho, não voltei não, tá? No meio do caminho, meus irmãos, o Espírito Santo falou comigo, falou, gente boa, o que você pensa que você é, gente boa? Volta lá. Não voltei, tá? Segui. Mas irmãos, é uma lição para a gente aprender todo dia. Nós somos assim. E aí você é com o político você quer matar todos. Você quer enforcar os caras, jogar no rio com um machado, sei lá, enterrar eles todos. Mas a palavra não fala isso. A palavra fala que você deve orar pelas autoridades constituídas. Eu quero? Não. Tenho força para isso? Não. Mas é o que nós devemos fazer. Por quê, meus irmãos? Porque você e eu, nós devemos causar impacto no mundo. Porque é assim e para isso que nós somos chamados. Então, meus amados, Cristo, Ele vai falar, nós somos de Cristo e somos essa carta que o mundo está lendo. Eu estava pensando que o Elvis foi lá em casa me mover umas coisas lá em casa essa semana, ele e o pai dele. Estava ali agora pensando em tudo aqui. Eu não estava em casa, só estava a moça aqui no secretaria lá, Rosana não está em casa. Então eles entraram na casa, eles andaram na casa, abriram geladeira, fechou geladeira. Você já pensou se esse cara, eu descuidado, ele abre a minha geladeira e ele abre umas 20 daquelas verdinhas lá, de $10, 10 reais, que passarinho não bebe? Você já pensou? Esse homem chega ali e fala assim, o homem lá, ele fala uma coisa, mas ele fala outra. Eu acho que ele não achou nada na geladeira também, que eu estava viajando. Acho que ele vai falar isso aí, nem água tinha na geladeira. O negócio lá está ruim, mas tem queijo. Tinha uns caldos de queijo. Tendo queijo já ajuda bem. Aí, meus irmãos, mas é isso aí. Agora, que impacto eu causo no mundo? Eu vou causar no mundo. Ele me conhece, mas poderia ser 200 pessoas que não me conhecem. Então, meus amados, quando ele fala todos os que estão na casa, está no 16, refere a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Todos, são todos. Eu já disse aqui para vocês. Então inclui amigos, familiares, colegas de trabalho. Como filhos de Deus, nós devemos andar como luz, não flertando com o pecado, meus amados, que é um perigo nessa terra. Não, eu vou flertar, não tem problema não. Querido, é um perigo isso. Muitos flertaram, nunca mais voltaram para casa. Muitos flertaram, foi para a cova. Muitos flertaram, destruiu relacionamentos, destruiu. E não são poucas as armadilhas desse mundo. E lembro você, no primeiro culto de 2026, não se engane, o pecado, você não imagina que o inimigo ele vai tentar pegar você, chegando lá, aquele trenzão feio, com a foice querendo te... Esquece isso aí. Ele vai te enganar.
ele vai tentar te enganar de todos os jeitos, porque ele engana. O diabo é o pai da mentira. Ele é mentiroso desde o Gênesis. Ele enganou e ele continua enganando. E ele precisa ser vencido por nós, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Vencido, quando eu digo nas nossas fraquezas, que temos e não são poucas, e o mundo oferece e não são poucas, porque ele já foi vencido pelo sangue do Cordeiro Jesus. Jesus, o Todo-Poderoso, ele pisou a cabeça da serpente, ele tem todo o poder, e nós temos acesso. É por isso, porque Cristo pisou a cabeça da serpente. Amém, igreja? Agora, quantos crentes flertando com o perigo, que para mim é perigo demais. Eu não quero nem nomear aqui quais são os perigos. Então, meus amados, nós só causaremos impacto positivo no mundo se eu não me conformar com ele. É o único jeito. É o único jeito. Então, Romanos 12:2 fala assim: não vos conformeis com este mundo, ou não vos conformeis com este século, não se amoldem. Então, não entre no padrão desse mundo. Daqui a pouco, o Brasil é interessante. Vai vir uma outra festa ali em fevereiro. Daqui a pouco está todo mundo no negocinho, para o Brasil de novo. Tem Copa, gente, olha o Brasil. Copa, eleição e o que mais? Tem 3 coisas aí, mas as principais são essas: carnaval, essa coiseira toda. Aí, irmão, ora forte, bota o joelho no chão e ora. Pensa os empresários dessa nação, os microempresários. Então ele fala: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem. Não é porque foi que você tem que ir. Não, eu tenho que ir porque ele foi, porque ela foi. Eu tenho que ter porque ele tem. Eu tenho que fazer isso porque ele fez. Eu tenho que provar disso porque ele provou. Não, você não tem. Você é você, e ponto final. Deus fez você único na terra. Não tem ninguém igual a você. Então você é você. Não é porque o outro foi que você tem que ir. Não é porque o outro isso que você tem. Não, porque você é o único para o Senhor. Amém, igreja? O Billy Graham, ele escreve: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barco pronto. Gostei dessa frase do Billy Graham. Toda vez que você desejar navegar para longe de Deus, o diabo tem um barco pronto. E eu acho que não é nem um barco qualquer, tá? É um barco bom, motor bom, potente. Deve ter umas senhoras dançando nesse barco aí, para você pular dentro dele. Ou uns senhores. Não vai ser uma canoinha dessas que nós temos aí no interior do Brasil, não. Não, o negócio é tenso, porque o diabo é assim, ele é sujo, e ele tenta nos pegar de todas as formas. Então, meus amados, nós precisamos olhar como é que nós temos transitado na presença de Deus, como é que eu tenho caminhado na presença de Deus. Atos 17:6, Dr. Pulse, põe aí para nós. A palavra de Deus, ela fala assim, ó. Eu queria ler um antes, mas eu não lembro qual que está. Quer ver? Eu não marquei aqui, mas eu tenho aqui. Quando ele termina, não precisa você colocar aí não, Luiz, pode deixar isso aí mesmo. Ele fala assim: depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde encontraram os irmãos que os encorajaram, e eles partiram. Então preste atenção no começo do versículo. Eles estavam presos depois de saírem da prisão. Então eles saem da prisão. O cara não saiu do shopping,
não saiu da praia, não saiu do mar, não saiu da piscina, não saiu do clube, não saiu da caminhada, não saiu de nada disso, não saiu da academia, nada. Prisão. O cara estava preso. Aí, meus amados, ele vai para Tessalônica, é essa a igreja. Ele vai pregar a esse povo. Então o cara sai da cadeia, vai para Tessalônica. O que você pensa um cara que sai da prisão? O cara sai revoltado. O cara quer trucidar alguém. Ele se sente injustiçado. Como assim? Onde está Deus? Deus me deixou, Deus me abandonou. Onde está Deus que permitiu que isso acontecesse? Olha lá, onde parou Deus nessa história toda? Esse cara estava preso. Leia o texto depois, eu não vou ler. 17, mas eu leio esse aqui. Contudo, como não os encontraram, arrastaram Jasson e levou ele, não achou Paulo. Paulo não sei se escondeu dentro da casa lá. E outros irmãos, até que os oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram aqui agora. Você sabe o que ele estava fazendo? O cara estava preso. Nós, no nosso senso de justiça, sempre você acha que você está certo. Sempre. Eu achei que ontem eu estava certo com a moça lá, até eu ir embora. Depois o Espírito Santo falou: você não estava certo. Sempre nós achamos que nós estamos nós somos os bonzão, os bons, né? Querido, esse cara, esse grupo, estava preso. Ele sai da prisão e ele vai pregar o evangelho. Então ele fala, eu vou só ler o começo aqui do 17, pode deixar aí, Luiz. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Então eles chegam lá, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o costume de Paulo, foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Então ele chega em Tessalônica, 3 sábados seguidos, ele abre a palavra e ele vai discutir o evangelho com eles. Então, meus amados, a turma do caminho, entretanto, que é o que nós queremos, eles não gozavam de prestígio, de privilégio. Ou pensa num povo que gosta disso, é crente. O crente, parece que é umas coisas que está longe do evangelho. Ele quer só abraços, só love, só love. E aqui não é só love, irmãos. Esse homem estava preso, mas ele também não vai para casa revoltado, injustiçado, não. Ele se levanta e vai pregar o evangelho. Acho que se fosse hoje, eu falava assim: eu tenho mais o que fazer, rapaz, do que ficar preocupado com esses caras, com a perseguição. Eu tenho mais o que fazer do que ficar olhando para um povo que não honra a minha vida. Eu tenho mais o que fazer do que ficar olhando para um povo que não quer ouvir o evangelho. Eu tenho mais o que fazer, vou seguir em frente. Não quero saber de prisão, de soldado, de nada. E segue em frente. Então, meus amados, e vai pregar o evangelho. Então, meus amados, e eles são perseguidos pelos líderes locais, porque o evangelho, na boca de Paulo, ele fazia uma diferença extraordinária. Te pergunto, qual o impacto que nós temos causado no mundo? Qual o impacto que você tem causado no mundo? A mensagem de Paulo era libertadora demais para os líderes da época. E eles não admitiam aquilo. Era muita verdade para eles, e essa verdade os incomodava. Então, meus amados, e isso tudo, você sabe o que causou? A partir daí, eles foram chamados os do caminho. Eles têm alvoroçado o mundo. Esses caras, quem são eles? Lá em Atos vai falar isso depois. A partir daí, ele vai dizer quem são esses caras. São os do caminho. Quem são essas pessoas? Os do caminho, que eram um grupo de pessoas que iam e impactavam o mundo naquela época e naquele momento. Então, meus amados, eu penso que está na hora de nós olharmos para o evangelho com
com essa sinceridade do nosso coração e perguntar para o Senhor, e nós fazermos essa pergunta: qual o meu impacto no mundo? Eu disse lá no começo, né, nós começamos mais ou menos, um começou beleza, outros têm as coisas para resolver, outros estão meio na normalidade. Como estamos? Qual o seu impacto no mundo? Qual o meu impacto no mundo? O que é que nós temos causado no mundo? Então, meus amados, e eu e você, não fomos chamados, o Luíde já colocou o texto lá de Romanos capítulo 2, nós não fomos chamados, meus irmãos, para ficar na inércia. É assim, segue o barco, está tudo bem. Querido, eu penso que 2026 seja o ano que nós devamos olhar para nós mesmos. Ao invés de eu olhar para A, para B, para C, eu olhar para mim e dizer qual o impacto que eu tenho causado no mundo. O que é que eu tenho feito para que o Evangelho seja anunciado? O que é que eu tenho feito para que vidas ouçam o Evangelho? O que é que eu tenho feito? Porque o Paulo vai ensinar a igreja que está em Roma que nós não fomos chamados para conformar com o mundo. Não fomos chamados, no texto colocado lá na NVI, para nos amoldarmos ao mundo, sermos o molde do mundo. Quanto que tem crente que é assim, que é um molde do mundo. E isso, meus irmãos, é muito triste. Você imagina no coração de Deus a expectativa que Ele tem em relação a você, a mim, o tanto de conteúdo que você ouve, o tanto de coisa que você tem acesso, à Bíblia, cultos, pregações, conferências, roda de amizade. Eu fico imaginando Cristo, o Senhor, olhando para nós e dizendo assim: quando é que você vai sair dessa aí? Quando é que você vai sair desse mundo que você está vivendo? Meu amado, você já pensou que Cristo pode voltar a qualquer hora? Você já pensou isso? Ou você tem pensado nisso? Você já pensou que nós não somos, como é que fala? Imortais? Eu não sou imortal e você também não é. Pastor, larga desse trem aí, 26, começou agora. Dá uma palavra de vida aí para nós. Não, eu estou dando essa palavra de vida para você. Nós não somos imortais. Sendo assim, pode acontecer qualquer coisa a qualquer hora. Então nós precisamos olhar e ver o que é que Jesus, Ele tem olhado para nós, porque a palavra de Deus é poder, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Jeremias 3, 23, 39. Então essa palavra, ela despedaça o coração duro. A palavra, ela muda pessoas, consequentemente ela muda a sociedade e o entorno, meus amados, e ela muda mesmo, literalmente. Ela a que alcança e transforma uma sociedade, é a palavra de Deus. Então, meu amado, se nós fomos chamados para mudança, fala o texto de Romanos, é preciso mudança. Talvez em várias áreas da nossa vida. Eu coloquei em várias áreas da nossa vida para que frutifiquemos, em várias áreas da nossa vida para que causemos o impacto. Porque você não está aqui por acaso, eu não estou aqui por acaso, você não é obra do acaso, essa igreja não é obra do acaso, Indaiatuba não é obra do acaso. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui, porque há um propósito da parte dEle sobre a tua vida e a minha vida, e nós devemos crer nisso, que eu não sou obra do acaso, que eu sou instrumento nas mãos de Deus, onde quer que pisar a planta dos meus pés. Amém, igreja? Então, meus amados, nós devemos olhar para isso e frutificar e desejar frutificar.
Quando eu estava escrevendo agora à tarde, eu falei com o Senhor, né? Eu falei: Deus, me dê o privilégio de pregar esse ano grandes sermões. Me dê esse privilégio. Me dê o privilégio de olhar para a palavra agora. Eu peço isso. Eu continuo igualzinho. Eu não faço nada para isso mudar. Eu não me aprofundo nas Escrituras, ou não leio, não oro, não tenho um tempo de consagração com o Senhor. E aí eu vou querer, o Senhor olha para mim e fala: ô Zé Mané, muda a sua atitude, muda você. Então, meus amados, a solução para não nos amoldarmos com esse mundo é mudarmos por dentro. Tem que mudar por dentro. É por dentro. Começa tudo por dentro. Não é essa capa, não é esse estereótipo, não é o meu modelito aqui que muda alguma coisa. Não é isso. É por dentro. Então tem um pastor, ele chama Mauro Clark. Ele fala assim: não é apenas dizer, não vou fazer mais isso ou aquilo. Quantas vezes eu já falei? Ficar apenas no desejo e na decisão de não fazer não gera poder para fazer. Vou repetir: ficar apenas no desejo e na decisão de não fazer não gera poder para não fazer. Então, o que ele está falando para nós? Que você ficar só que você não acredita nem em você mesmo. Aí, por você não acreditar em você mesmo, você não toma atitude, você só sente. Eu estou sentindo que eu preciso mudar. Então você fica naquele negócio raso lá e não muda nada. E temos mais 365 dias pela frente aí, em 2026, e eu decido hoje impactar o mundo para a glória de Deus Pai. Não sei como ainda, mas eu decido impactar o mundo para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém, igreja? Então, meus amados, esse poder, ele vem de mudança interior. Não é o estereótipo, não é essa caixa, essa capa. Não é o que vocês, não é o que eu aparento aqui. Não é, meus irmãos, a forma que eu comunico o Evangelho. Não é isso. Comece por dentro, precisa ser mudado por dentro. Então, meus amados, ela vem com a mudança interior e não se conformando com esse mundo. Volta a Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo. Esse mundo, meus irmãos, numa palavra até meio chula, mas muito comum entre nós, o mundo é muito traíra. É muito traíra. Você confia, você acha que vai dar certo lá, você acha que lá está tudo bem, lá é sucesso absoluto. Lá você não erra nunca, lá você vai acertar sempre. E o mundo é assim. O mundo não confronta você, o mundo não diz para você que você está para o caminho errado. O mundo não diz. Ainda mais se você tiver alguma coisa, agora digo monetariamente falando, para oferecer. Aí que eles vão dizer. Por quê? Porque eu disse aqui que nós temos luta no mundo, não são poucas, são muitas lutas. Não são poucas. Então, quantas pessoas lutam a vida inteira para vencer coisas que para alguns são banais, são mosquitos, e a pessoa luta a vida inteira. E quantos lutam com lutas gigantescas a vida inteira. Agora, onde está a solução para isso? Tudo está na palavra. Tudo é a palavra. Você vai para a palavra que você vai achar a resposta. Nós vamos para a palavra, nós vamos achar a resposta. Nós chegamos até Cristo, Ele se achega até nós. Amém, igreja? Nós nos aproximamos dEle, Ele se aproxima de nós. Pastor, eu não sei como fazer. Eu não tenho essa facilidade para fazer. Irmão, longe de mim querer julgar você, querer julgar
qualquer um que seja, nós somos de Cristo, estamos no mesmo barco. O que nós precisamos entender é que nós dependemos uns dos outros e que a forma de nós seguirmos em frente é colocando Jesus à nossa frente, pedindo que Ele nos abençoe, que Ele cuide de nós. Então, o que você vai viver no futuro, de 2026, você precisa decidir agora. Aí não adianta chegar lá em novembro, dia 30 de novembro, você chega lá e fala assim: agora eu decidi mudar. 30 dias para acabar o ano, não vai resolver. Agora eu vou fazer, não vai resolver. Faça agora. Você quer mudar o seu futuro? Começa hoje. Começa hoje, não deixa para depois. E deixa Deus te abençoar. Eu já disse, eu dei aqui os 5 conselhos para 2026, estão nas nossas redes aí, mas eu deveria acrescentar lá, eu não lembro se tem lá, que nós devemos, tem sim, que nós devemos ler mais, aprofundar mais na palavra de Deus. Eu, meus amados, há anos seguidos eu tenho colocado, e vou colocar de novo, um plano de leitura bíblica anual. Aí não precisa levantar a mão, tirando os presbiterianos aí, não precisa levantar a mão, só os daqui. Aí ele vai dizer assim, quantos leram? A metade, leram os Salmos, leram Provérbios, leram Isaías, Jeremias. Quantos leram? Quem leu Cantares? Não leu nada. Aí fica difícil. É difícil porque você acaba não tendo essa experiência que o Senhor deixou para nós, os seus filhos, na palavra de Deus. Aí sabe o que nós fazemos? Nós ficamos vivendo de recortes. Aí você olha um recorte aqui, outro recorte acolá, um recorte aqui, outro recorte acolá, e vai olhando, e assim é tudo na nossa vida. Não pode ser. Aprofunde na palavra de Deus, olhe para a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Ela é a resposta para esse mundo, ela é a resposta para a sua vida, ela é a resposta para a tua família, ela é a resposta para os maiores desafios deste mundo. É a palavra que é a resposta. Não é Trump, não é Lula, não é esse povo. A resposta é a Bíblia, a resposta é Jesus. A resposta não é direita, não é esquerda, a resposta não é o centro, a resposta é Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso. É Ele que cuida de nós. Nós devemos orar por essa gente boa aí, sim, mas nós, meus irmãos, não podemos achar que eles vão te dar alguma coisa, porque não vai. O que eles querem é ficar multimega milionários, e você continue a sua vida aí comendo pastel com guaraná, que vai dar tudo certo. Amém, igreja? Amém, igreja? Qual o seu impacto no mundo? A minha oração nesta noite é que eu saia daqui transformado por esta palavra e possa causar impacto no mundo, e que Ele possa nos ajudar. E o meu desejo é que você também viva isso, em nome de Jesus. Fique de pé, eu quero orar com você. Senhor amado, o Senhor conhece as nossas vidas. A palavra vem nos ensinar no Salmo 139, que o Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar, que o Senhor nos conhece desde o ventre das nossas mães, que o Senhor teceu cada célula do nosso corpo, ainda no ventre da nossa mãe. A palavra fala que éramos informes, e o Senhor já não conhecia. Então nós não tínhamos forma ainda, e o Senhor já nos conhecia. Então o Senhor nos conhece, e eu quero te louvar por isso, porque o Senhor nos conhece. Eu quero clamar ao Senhor que o Senhor abençoe a tua igreja, o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor nos abençoe, e que nós, na jornada de 2026, enquanto igreja, enquanto indivíduos, enquanto família,
nós possamos causar impacto nesse mundo que vive no lamaçal do pecado, que vive na podridão do pecado, que vive na sujeira do pecado. Nos ajuda, Deus, nos ajuda a sermos crentes melhores do que fomos em 2025, que nós possamos subir o nosso status e que o nosso desejo seja falar de Cristo, se possível, todos os dias da nossa vida. E nos perdoe pela nossa morosidade, nos perdoe, Deus amado, por não abrirmos a boca, porque o Senhor nos chama para profetas. Nós somos profetas desta nação, e às vezes ao invés de orarmos, nós amaldiçoamos. Nós não fomos chamados para a maldição, nós fomos chamados para a bênção. Então levanta-nos como profetas desta nação, que manejam bem a palavra de Deus, que prega a tempo e a fora de tempo, seja debaixo de uma árvore, de uma ponte ou no templo, nós preguemos a palavra em todo o tempo, para a glória de Deus Pai. Nos ajuda, Deus, nos ajuda em nome de Jesus, e que a gente não pare, mas que a gente siga em frente, para a glória e louvor do Teu santo e bendito nome, sabendo que o Senhor nos chama para isso. Segundo a palavra, nós devemos ser luz e ser sal, e que não há como esconder isso, não há como. Então, Deus amado, se nós não o fazemos, é porque nós não estamos cumprindo o ID que foi confiado a nós. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos levante com poder e graça. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Podem se sentar, os músicos venham aqui.